Olá! O assunto hoje são essas pessoas que vivem para apontar o defeito dos outros. Como lidar com ela, essa pessoa que chega na tua frente só para falar o que você tem de errado, o que você podia fazer melhor, o que ela não gostou. E, por outro lado, vou falar também, né? Como mencionar alguma coisa que você vê que precisa ser corrigido na outra pessoa. E você vê que eu estou falando a mesma coisa, vindo agora de você para outra pessoa, mas eu coloquei de um jeito mais benevolente. Como que aí eu não estou falando que você está apontando o defeito dos outros, eu estou falando que você está se sentindo na necessidade de mencionar alguma coisa que você vê na outra pessoa e que seria legal ser corrigido. Por que que eu fiz isso de propósito, colocando nesses dois tons, né? Tanto quando a pessoa vem falar alguma coisa ruim para você, ou quando você sente que você precisa falar alguma coisa que a pessoa não vai gostar. Porque é exatamente assim que acontece. Quando alguém vem te fazer uma crítica, vem botar defeito em você, a raiva sobe. A gente sente que aquilo não tá certo, que a pessoa não tem o direito. Mas quando é a gente que percebe alguma coisa, a gente costuma ter até uma sensação de estar fazendo alguma coisa legal para a pessoa, de estar colaborando com ela. É isso que acontece, é esse olhar que a gente tem que ter, que muitas vezes a pessoa, ela vem com essa sensação de que está fazendo uma coisa boa por você. A menos que seja uma relação ali bastante cruel, né? Bastante maldosa, mas de forma geral, pode ser que seja dessa forma. Então, a gente já transformar esse olhar, a gente já está trabalhando pensamentos automáticos, aqueles pensamentos de que a pessoa tá. Ó, já estou começando a resposta de como lidar com as pessoas que vêm apontar os defeitos da gente. Um primeiro caminho seria esse. Vou falar mais coisa aqui ao longo do vídeo, mas um primeiro caminho poderia ser esse. Analisar e transformar um pouco nossa primeira crença de impulso, de que a pessoa está vindo para criticar porque ela só quer falar mal de você. E será que não tem alguma outra intenção na pessoa? Será que ela não está ingenuamente falando? Na hora que você se muda um pouquinho de lugar com a outra pessoa, pode ajudar um pouquinho, mas tem mais do que isso. Vou falar aqui nesse vídeo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, falar do nosso sentimento, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E cada vídeo é um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Por exemplo, você pode levar para uma terapia, para se entender, para se conhecer, quem sabe mudar alguma coisa importante em você. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link do site está aqui, ou pelo WhatsApp aqui você pega as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Então vamos lá. A gente sabe que tem defeito, todo mundo sabe, né? Ninguém fica se achando assim o perfeito da humanidade, né? Mas eu vivo falando aqui nos vídeos, né, que quem almeja essa perfeição se lança para uma vida de angústia, de frustração, né, para dizer no mínimo. Por quê? Tem pessoas que, em nome de não errar nunca, se leva para uma vida de não concluir nada. Ela tenta tanto ser perfeita que ela acha que a coisa nunca está suficientemente boa e ela nunca está satisfeita com o que ela está fazendo, e aí ela acaba não concluindo, ela não entrega o trabalho de escola porque não está bom ainda, não entrega o projeto no trabalho porque acha que podia melhorar, não conclui as tarefas de casa porque também podia ser melhor, não está bom o suficiente. Então não é legal. Então a gente trabalhar os nossos defeitos, digamos assim, as partes que a gente acha que não estão maravilhosas, é um primeiro passo, né? E agora, algumas vezes a gente tem consciência das nossas imperfeições, a gente sabe, né? Eu faço aquilo lá, não tá tão bom assim, em boa parte das vezes a gente aceita, né? Ok, é o que eu consigo fazer, é o que dá, isso não é ruim, é ok, né? Se você percebe que não tá perfeito, mas tá bom o suficiente, a vida anda. Agora, se você percebe que não tá bom, mas você se propõe a melhorar, tá ótimo também. A vida também anda. Mas tem situações que você não se considera imperfeito. Você não acha que tá errado, tá ruim o que você está fazendo, o que você está falando, como você está se posicionando? Não. Mas talvez outras pessoas achem, né? E aí elas vêm falar para você, né? Que você devia fazer diferente, devia falar diferente, devia ser de outra forma. E aí são os casos que eu acho que até vale observar o que a pessoa está falando. Será que ela está colaborando? Será que ela está te dando alguma informação que você pode aproveitar? Será que você
poderia realmente fazer alguma alteração, alguma mudança que ia ser boa para você? Tá. Mas é importante que você chegue às suas conclusões. Que você não parta do princípio que sempre que se vem alguém te falar alguma coisa é porque o outro tá certo. Às vezes não. Às vezes ele vem falar alguma coisa, mas você conclui que não. Mas legal fazer essa análise. Vamos ver o que essa pessoa tá falando. Tá dentro aqui do que pode ser bom para mim? Não, né? Ok. Agora uma coisa é certa, você nunca vai agradar todo mundo. Aceita isso, que você nunca vai agradar todo mundo. E tá tudo bem também. Tem problema nenhum de você não agradar todo mundo, de você não ser aquela unanimidade que todo mundo acha. Ah, você vai ter quem seja do contra aí. Agora, o grande problema é quando as pessoas chegam apontando o que elas consideram o que é um grande defeito, e aí eu deixo bem claro que é o que elas consideram, não necessariamente seja um grande defeito, e essa coisa te mobiliza, essa coisa te chateia pra caramba. Por quê? Ouvir da gente mesmo que a gente tem defeito já não é lá muito gostoso quando você percebe, né, quando você fala pra você mesmo, isso aqui não tá tão bom, aquilo que eu falei pra aquela pessoa podia ser diferente, isso aqui que eu fiz podia ser melhor, já não é muito legal. Agora, ouvir de outra pessoa que você não tá tão bem assim, que você não é tão legal, que a coisa sempre pesa um pouco mais. E aí eu lembro de uma vez a Rita Lee que ela falou uma frase, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela falou alguma coisa nesse sentido, de que ela faz questão de ser absolutamente crítica com ela mesma, porque dessa forma, qualquer coisa que alguém vir falar para ela, não vai ser novidade nenhuma, ela já pensou, ela já passou pela cabeça dela aquele tipo de coisa, então não vai afetar, porque não chega como uma novidade, não chega como coisa. Ela já sabe como ela é, ela já tem essa... E ela usou essa palavra de que ela é muito crítica com ela mesma, mas do jeito que ela falou, dá pra gente entender que ela é muito observadora com relação a ela mesma. Ela sabe quem ela é, o que ela faz, o que os outros gostam, o que os outros não gostam. Então, novidade nenhuma quando alguém chega falando alguma coisa. E essa frase já dá uma boa dica também, né, de como lidar com a crítica dos outros, que é, saiba quem você é, seja você o seu crítico, o seu observador, mas faça isso de uma forma benevolente, porque você passar a vida se autoflagelando aí também não vai te levar a lugar nenhum. E você percebeu que alguma coisa podia ser melhor? Ok, trabalha para fazer diferente. Ou então, percebeu que o caminho é aceitar esse seu defeito? Ok também. Também dá para seguir a gente aceitando. Tem isso aqui, não é tão legal, mas é o que eu faço, sou eu, é o máximo que eu consigo e vou seguir a vida. Né? Não atrapalhando absurdamente a vida das outras pessoas, não te prejudicando também absurdamente, tá ok. Mas aí tem o enfrentamento, né? Como é que a gente se posiciona diante dessas pessoas que vêm falar esse tipo de coisa? É claro, né? E como você poderia se posicionar se fosse o inverso, se fosse você a pessoa ali percebendo o defeito no outro e se sentindo ali compelida a corrigir, a falar alguma coisa para essa pessoa. E para isso eu tenho um padrão de pensamento que eu acredito que funciona muito bem, que é o seguinte: se essa pessoa pedir um conselho, se ela demonstrar interesse em ouvir de você, qual é a sua opinião, o que você acha, como você faria, o que você vê que podia mudar ali, ótimo, aí você pode falar, mas ainda assim com o devido cuidado de ser extremamente respeitoso, de não extrapolar e cair no julgamento da pessoa, que uma coisa é falar daquilo que ela fez, daquilo que ela falou, de um pensamento dela, e outra coisa é julgar a pessoa como um todo. Não, você é irresponsável. É diferente de você falar, nessa situação aqui foi um tanto irresponsável, né? Porque ninguém nasce e vive irresponsável, por exemplo, né? Em todos os momentos da vida. Tem situações onde as coisas acontecem. Irresponsável foi só um exemplo, mas pode ser qualquer julgamento. Você pode mencionar, se a pessoa te perguntou, você pode mencionar aquele item em questão e só aquele item, porque foi aquilo que ela te perguntou. Né? Não vai aproveitar a porteira aberta. Ah, já que você me perguntou sobre isso, então deixa eu falar sobre aquilo, sobre o outro. Não vai chegar em lugar nenhum. Por exemplo, erro de português. Eu acredito, quase que com certeza absoluta, e hoje em dia está se falando bastante
como é que se fala? Preconceito ortográfico, ou preconceito do português da outra pessoa, né? Que se uma pessoa que foi corrigida sem pedir, sem perguntar qual era o correto, sem demonstrar interesse em saber como é que seria a norma culta da língua, ela não vai guardar a informação. Você chegou corrigindo uma coisa que a pessoa não quer, que a pessoa não pediu. O que vai estar na cabeça dela é só a afronta, é só é só o desconfortável da situação, é só o quanto que aquilo foi vexatório para ela, quanto foi inconveniente. A raiva domina a cabeça dessa pessoa e não vai entrar mais nenhuma informação, ela não vai aprender português no momento em que você está falando ou que falam para você, né? Por exemplo, de um erro seu que você falou, não, aquilo só vai ser o que está de menos ali na cabeça da pessoa. E também vale para outros tipos de defeito, né? Que a pessoa se sente compelida a falar sobre a roupa dela, vestimento, o que ela disse que ela deixou de falar, se ela tomou uma boa decisão nas compras, isso é muito comum, né? Ah, comprei tal coisa que legal. Ah, mas você pagou caro. Ah, mas isso aqui não vai funcionar. Ah, mas isso aqui você vai ver que não é útil não, você vai usar 2 vezes e vai encostar. É aquele tipo de coisa que se a pessoa não pediu, não fala não. Fica na tua, guarda, porque você não sabe, a realidade dela é outra, de repente você está só elocubrando, não depende nada daquilo. A menos que se trate do seu filho criança. Aí sim, você é obrigado a orientar, faz parte do seu dever orientar, instruir, mostrar como as coisas são, enfim. Mas aí tem um ponto que pode piorar ainda mais. Está parecendo ruim, mas pode piorar um pouquinho ainda mais. Quando a pessoa vem apontar o defeito, e aí, em paralelo, ela vem colocar tudo o que ela faz de certo. Ah, você fez isso de errado. Eu já faço assim, 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 dá tudo certo. Meu Deus do céu. Né? É o tipo de informação que, de novo, a pessoa não vai absorver. O que vai estar predominando ali nesse momento é a raiva da pessoa vir se colocar de bacana, de maravilhosa. Não quer ajudar. A pessoa que faz isso, ela não quer ajudar. Ela quer se sentir bem às custas do outro. Ela quer apontar que o outro faz coisas erradas em comparação com ela, e aí ela se sente muito bem, que fala, nossa, como eu sou melhor que essa outra pessoa. Ela não quer ajudar, não quer fazer nada, quer se sentir bem às custas da outra pessoa. Então, daí tem as dicas, tem dica prática, né, de como a gente pode se posicionar diante das pessoas que vêm apontar defeito. Aqui eu coloquei algumas frases que é: obrigada pela sua dica, mas eu vou manter do jeito que tá. Ou então, obrigada, vou analisar sua sugestão, vou pensar nisso aí que você está falando, vamos ver se dá certo, vamos ver se eu considero que é válido, se eu considero que eu vou colocar em prática, que eu vou fazer, tá? Ou simplesmente, obrigada, né? Ok. Se percebe que eu acho que na hora que eu falei isso, já tem gente pensando, né? Como é que eu vou ter controle da minha raiva para ser tão educada diante dessa pessoa, né? E é exatamente esse é o X da questão. A forma que você lida com as pessoas diz muito do que você é, do que você tem dentro de você. Se você só consegue falar com muita raiva, significa, ou se posicionar, ou responder para a pessoa com muita raiva, significa que tem muito mais coisa aí dentro de você para ser entendida, para perceber o que está acontecendo, né? Por que aquilo é tão significativo. E a raiva, ela é tanto maior conforme o tanto de história que você tem com essa pessoa. Ah, porque ela falou isso? Mas eu sei como é que a pessoa é. Ela já falou aquilo, já falou o outro, já falou para outra pessoa, já é. Se a história com essa pessoa for longa, a raiva pega mais ainda. Diferente de uma pessoa que você acabou de conhecer, acabou de entrar na tua vida, falou uma coisinha, não tem história contigo? Não pesa, não tem esse arsenal todo de emoções que vem junto com uma intromissão aí na tua vida. Ou então, se tem muita história com o assunto em questão. Por exemplo, a pessoa veio te criticar uma compra que você fez, mas outras pessoas em outros momentos também vêm criticar demais as compras que você faz. Então, mesmo que você não tenha história com essa pessoa, você tem história com esse assunto. E aí a coisa se torna mais pesada e mais difícil de você se posicionar de uma forma que corte o assunto. Obrigada, ok, né? Vou pensar, ou então vou analisar a sua dica, ou só o obrigada, né? E aí
né, você, nesse tipo de resposta, pode parecer, ou de certa forma, sim, você está validando a audácia da pessoa em vir te criticar, vir falar que você está errada, vai apontar seu defeito. E essa pessoa pode até acreditar que uma vez que você validou, uma vez que você falou obrigado, uma vez que você falou vou analisar, a pessoa pode até acreditar que ela está de portas abertas para continuar fazendo isso, de que ela pode voltar e continuar falando, metendo bedelho na tua vida. E se você concluir que é isso que está acontecendo nesse caso com essa pessoa, você pode incluir outras frases. Você pode falar, por gentileza, eu prefiro que você não faça esse tipo de observação. Prefiro que você me fale esse tipo de coisa. Mas aí tem gente que pode até pensar, mas será que isso não é educado demais para uma pessoa que está sendo intrometida, que está vindo falar meus defeitos, que está sendo audaciosa de vir, né? Ela não merece, né, toda essa educação, não merece, né, que eu fale, não, prefiro que você não mencione, prefiro que você não faça esse tipo de avaliação a meu respeito. Não seria educado demais para quem não merece? Sim, seria educado demais. Mas você não deve definir o seu comportamento por base do caráter do outro. Você tem que definir o seu comportamento tendo por base o seu caráter, tendo por base quem você é, quem você quer ser e o que é legal e o que funciona para você. Só. Eu acho que esse é um ponto que, se você prestar bastante atenção, de que suas atitudes com as outras pessoas vai tomar por base o seu caráter e não o caráter delas, você vai ver como as coisas conseguem entrar muito mais nos eixos, né? E a gente também não pode deixar de considerar a possibilidade de cortar contato com essa pessoa. Se a pessoa é inconveniente demais, se é a rotina dela, se não adianta, você já tentou cortar, você já pediu para não falar, a pessoa continua, a pessoa é aquela que vem apontar defeito em você o tempo todo. Nada te impede de cortar essa pessoa da tua vida, de cortar contato, de não conversar mais com ela, de não receber mais essa pessoa no teu momento, né? Mesmo que essa pessoa está fazendo parte de um grupo, ela é só uma daquelas do grupo, você pode simplesmente se desligar dessa pessoa, se for o caso, não realmente corta contato, não tem mais amizade, não tem mais... É possível, as pessoas não consideram essa possibilidade. Se sente na obrigação de estar aturando, de estar ouvindo, de estar passando nervoso. Não, a hora que você percebe que você pode simplesmente... Não encontro mais, não converso mais, não falo mais. É um direito de todo mundo. Mas, sempre tem os mas, né? E se for um familiar, uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa que você também não vai pedir demissão, óbvio, né? Uma pessoa que você não consegue se livrar, ela tá ali e não tem como você se mudar, não tem como você deixar de participar daquele lugar, daquele ambiente. Aí tem um trabalho muito legal para a gente fazer com a gente mesmo, que é se desligar da pessoa emocionalmente. Eu já falei isso em outros vídeos, já falei nos vídeos de narcisistas, e é um trabalho mais difícil, mas ele é muito interessante também, ele é muito recompensador. Quando você consegue se desligar da pessoa emocionalmente, ela vai estar ali do teu lado, ela vai continuar falando, mas é aquilo, você vai ter tanta certeza do que você é, porque você já se conheceu, você já sabe o que é importante para você, você já sabe que aquilo não vai mais te afetar, você não vai ficar preocupado com o que a pessoa está falando. Ai, será que aquilo é verdade? Será que aquilo vai influenciar a minha vida? Será que aquilo vai atrapalhar o relacionamento com as outras pessoas? Pode chegar nesse momento de tanta certeza que você consegue estar de corpo presente, mas emocionalmente distante, emocionalmente longe, emocionalmente sem contato com essa pessoa. É bastante difícil, não vou falar que é fácil, mas é bem possível você fazer esse trabalho de se conhecer, de se gostar, de se entender, de saber quais são os seus valores, o que é importante para você. Você percebe como entra no nosso mundo interno? Quando você tem um mundo interno bem estruturado, meio que tanto faz o que acontece no mundo externo, o que as outras pessoas estão te apresentando, porque a gente não pode controlar, não consegue controlar as outras pessoas, mas a gente consegue controlar a gente mesmo. Se a gente se trabalhar, se a gente se entender, dá para fazer bastante coisa. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nesse autoconhecimento, nessa reestruturação da tua firmeza de você ser a pessoa que você quer e vai ser boa para você. Obrigada por me assistir.